E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como enviar Bitcoin da Binance para a carteira Strike, né, uma corretora também de Bitcoin, e sacar para essa minha carteira de 10 anos com taxa zero. Então fiz a compra de mais $100 em Bitcoin, eu vou sacar por volta de 150 mil Satoshi. Então vou gravar a tela do meu celular para vocês verem como que faz isso, tá? Então você consegue ver que na tela da Strike eu tenho aqui por volta de 94.940 Satoshi, o que dá mais ou menos $64. Se a gente vir aqui na Binance, veja que eu comprei também 56.823 Satoshi, né, o que dá mais ou menos $38. Então eu preciso enviar da Binance para lá. Então da Binance eu pago 100 Satoshi na rede Lightning para sacar para Strike. Então eu vou lá na Strike e criar uma fatura Light de 56.723. Então vamos lá, aqui ó, vem aqui receber, né, Bitcoin Wallet, vou aqui ó embaixo, né, e vou digitar 56.723. Vou só confirmar se é isso mesmo. Por que eu não botei 800? Porque a Binance ela cobra 100 satoshinho para fazer esse saque, tá? Dane, aqui eu posso copiar, tá? Isso aqui, essa fatura, e eu venho aqui ó na Binance, enviar, withdraw crypto, se eu tiver em português é sacar criptomoeda, né? Bitcoin, vou clicar aqui, né? Aqui ele já identificou a fatura Lightning, o quanto, né, que eu vou enviar e o quanto de taxa que eu vou pagar, que é 100 satoshinhos, né? Confirmar. Pronto, o saque está agora processando, né? A Binance ela tem lá os procedimentos dela para fazer esse saque, ó. Já recebi uma confirmação aqui na Strike. Então vem para cá, ó. Ok, 56.723 satoshi confirmado. Então agora eu tenho por volta, né, de 151.663 satoshi que eu vou enviar para minha carteira. Então nesse vídeo, tá, eu vou postar dia 22, hoje é dia 26, porque na Strike, para você ter saque zero de taxa, você precisa esperar 24 horas, tá? Então aqui na minha carteira de 10 anos, eu vou clicar aqui em cima e receber. Vou clicar aqui em Bitcoin, aqui ó, carteira de 10 anos, você pode segregar em várias carteiras se você quiser, tá? Eu vou vir aqui embaixo, eu vou escanear aqui com a Strike, Bitcoin Wallet, máximo. Aí presta atenção aqui, ó, se você tiver prioridade, você vai pagar $2. Não tiver pressa, você vai pagar $1,60. Mas se for flexível, você vai esperar 24 horas, aí sim você terá taxa zero, tá? Next, confirmar, ok. Agora eu preciso esperar 24 horas, tá? Então o vídeo ele sairá amanhã, tá bom? E hoje é dia 22 de fevereiro de 2026 e o Bitcoin está cotado a $68.000. Então na primeira parte do vídeo eu saquei 151.663 satoshi para minha carteira de 10 anos. E nesse vídeo, tá, para a gente encerrar, eu vou falar de dois indicadores para os ciclos do Bitcoin que são muito bons, então fica até o final porque você vai se surpreender, tá? Eu gosto de dizer que quem me assiste tem muita sorte, tá? Primeiro vamos registrar essa compra na planilha, tá? E depois a gente vai falar desses indicadores, tá bom? Então vou aqui na planilha, você consegue ver que meu preço médio está em $94.000, né? E eu tenho um total de 6.298 satoshi. Minha perca em relação, né, ao meu preço médio, ele está em 27% de baixa, mas tranquilo, né? A gente vai baixando aqui o preço médio, a gente vai passar provavelmente esse ano 2026 e o ano de 2027 acumulando satoshi, tá? Eu venho aqui na aba de compra e venda, eu vou arrastar isso aqui para baixo e eu poderia registrar a data de ontem, mas eu vou registrar a data de hoje, tá? Para você não ficar pensando que eu comprei hoje, eu comprei quando o Bitcoin bateu lá $66.000, eu fiquei fazendo algumas compras, tá? Eu gastei $101 e dessa vez chegou 151.662 ou foi 3, deixa eu ver aqui rapidinho, 663 satoshi. Muito bem, então a gente consegue ver agora que meu preço médio ele vai abaixo de $94.000, né? Então voltando na aba dashboard, então meu preço médio agora ele cai para $93.800. Ok, então olhando esses gráficos aqui a gente consegue ver
que meu preço médio, né, que é esse aqui em azul, ele segue caindo. Então, se o Bitcoin permanecer, né, nessa baixa durante um ano, eu vou acumulando, meu preço médio ele vai diminuindo, beleza? Eu quero mostrar dois indicadores muito bons, tá? E eles refletem muito bem o ciclo do Bitcoin, tá? Eu vou fechar isso aqui e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Primeiro, esse cbbi.info, ele tá marcando 30, tá? Eu marquei algo, você pode escolher os indicadores, tá? Eu tirei o PI Ciclo Top porque eu acho que ele não tá funcionando mais, tá? São médias e acho que não, ele não marcou topo. Então, para mim, ele não funciona muito bem. Eu acho que o Nupo é muito bom, tá? O Pool Múltiplo também, MRV Score, deixei também o Reserve Risco e o CVVD. Eu acho que eu já fiz vídeo sobre esse CVVD, ele marca bastante o preço. Se você ver aqui esse gráfico do preço do Bitcoin em cores, a gente vai ver esse indicador refletindo, tá? Eu tirei aqui o indicador, se você clicar aqui, a gente consegue ver esse índice, tá vendo? Então ele tá marcando 30, ele tá mais ou menos no meio do caminho. Aqui embaixo é uma zona muito interessante de comprar Bitcoin de fato para longo prazo, mas a gente consegue observar isso aqui olhando as cores. Preste atenção aqui, ó. Sempre que o preço do Bitcoin ele marca seu topo em vermelho e começa a sinalizar verde, o que acontece é que ele vai ficando mais escuro, um verde mais escuro. E a gente tem uma possibilidade de comprar Bitcoin extremamente barato, né? Então, Bitcoin verde assim ele já está barato. E quando ele vai ficando mais verde, ainda fica muito barato. Mas a gente pode fazer um estudo aqui, por exemplo, lá em 2014, quando o Bitcoin marcou aqui verdinho pela primeira vez, verde claro, ele marcava aqui em torno de próximo de $400, né, $350, e depois ele caiu, né, para $200. Então a gente tem uma queda ali de 40 a 50% de baixa. Se a gente olhar aqui em 2018, ele valia $6.000 quando marcou verde e depois caiu para $3.000. Então novamente uma queda de 40 a $50.000. E aqui em 2022 ele marcou verde, valia ali entre 28 e $30.000, e você vê que o fundo do poço foi em $15.000. Então novamente mais uma queda de 40 a $50.000. Então a gente pode esperar, né, quem sabe uma queda aí de $50.000. Então o Bitcoin está, vamos supor aqui que ele está valendo $63.000. Então ele pode cair para 40 a $30.000. Muita gente fica dizendo aí que o Bitcoin de $50.000 não passa, de $30.000 não passa. Não conte com essa possibilidade não, hein? Eu acho que pode cair muito mesmo. Mas a gente pode olhar por aqui também, ó. O Bitcoin ele marcou verdinho e passou por um período aqui, né, bem longo aqui de verde claro. Eu gostaria que isso acontecesse, tá? Não gostaria que o Bitcoin caísse de fato para $30.000. No máximo ali 60, $50.000 eu acho que seria interessante da gente ver essas quedas, mas uma queda mais profunda realmente eu ficaria bem triste aqui, né? Muito bem, mas eu quero mostrar outro indicador muito bacana. Ele está aqui no TradingView, que é um indicador de ciclo, tá? Eu estou aqui no gráfico semanal do Bitcoin e eu quero que você observe essa linha aqui em azul, esses nomes aqui chamados blocos, e essa linha aqui vertical roxa, que ele marca o halving, tá bom? Então preste atenção nisso daqui, tá? Você tem aqui o halving, né? E você tem aqui o bloco de final de ciclo, que é esse aqui tracejado na vertical, e o final de ciclo de alta, desculpe, e o final de ciclo de baixa, né? Então ele marca aí mais ou menos 500 dias antes do halving, que é isso aqui, ó, 500 dias antes do halving, no bloco 560.000, e depois o halving, e ele marca o topo final 700 dias, 700 do bloco 700.000, ou seja, 500 dias depois. Eu já mostrei em outros indicadores isso para vocês, que é a espiral do ciclo de preço do Bitcoin, de acordo com a data halving como sendo zero. Então essa linha aqui em azul, a gente consegue ver o preço justo do Bitcoin segundo a lei da potência, que é seguindo essa linha daqui, ó, essa linhazinha aqui embaixo. Se a gente fazer uma reta aqui, ó, a gente consegue ter aqui a lei da potência do Bitcoin. E quando ele passa do halving, né, tem um choque de oferta, muita gente se interessa pelo Bitcoin nessas altas, a gente tem o chamada bolha do preço do Bitcoin. Então aqui em cima, ó,
sempre que o preço está aqui em cima, né, o preço está o quê? Ele está em uma bolha. Existe um choque de oferta, muito interesse de compra, psicologia do mercado, o pessoal se interessa somente na alta. E a gente tem, né, essa bolha. Então, se a gente analisar o momento atual, tá, que é esse daqui, a gente consegue ver que o preço ele vem em cima dessa linha, né, fez a alta aqui e começa a fazer seu topo aqui, bem parecido com esse movimento aqui de baixa, e nesse momento o preço descolou. Aí você deve dizer, não está funcionando porque ele está abaixo. Não é bem assim, né? Porque às vezes o preço ele cai e fica refletindo o preço futuro. Então, se esse indicador está dizendo que em julho de 2026 o preço deveria estar em 60 mil dólares, então a gente consegue ver que o preço mínimo aqui que o Bitcoin bateu foi exatamente 60 mil dólares. Então, se o preço cair para 60 mil dólares, eu acho que é uma oportunidade da gente comprar aqui. Mas a gente tem que analisar esses candles aqui com os candles anteriores, ó, ver como tá parecido com isso aqui, ó. A gente tem um candle de baixa, tá? E depois a gente tem três semanas antes de começar o crash. Então a gente tem aqui, ó, a gente vai ter mais uma semana. Começa quando fechar hoje, domingo, tá? Dia 22, começa uma nova semana. E aí na outra semana ele teria um crash. Então ele buscaria a casa de 60 mil dólares, ou eu acho que ele vai fazer um movimento parecido com isso aqui. Só que eu acho que ele pode ficar aqui, ó, não caindo abaixo de 60 mil dólares. E lá para o final do ano ele dá um crash, sei lá, alguma empresa grande quebrando. A gente já viu aí que tem corretora insolvente, né, que já começou a travar saque, então pode ser que essas corretoras quebrem. E eu digo para vocês que esse evento que aconteceu aqui foi a quebra da Terra Luna, tá? Foi uma criptomoeda que tinha uma stablecoin algorítmica que levou 40 a 60 bilhões de dólares do mercado, tá? Ou seja, uma moeda que entrou na espiral da morte. Eu acho que para a gente ter um crash tão grande aqui, seria algo como a rede Ethereum não, mas sei lá, o token Ethereum entrando na espiral da morte. Como assim, né? Tem várias stablecoins algorítmicas que utilizam o token Ethereum, aquele token de stake, para gerar rendimento para a sua stablecoin algorítmica. É exatamente o que um protocolo chamado Anchor da Terra Luna fazia. Ele pegava o rendimento da Terra Luna, dava para a stablecoin algorítmica. E por que eu acho que isso pode mesmo acontecer com o Ethereum? Porque a gente já tem ETFs de stake de Ethereum aí sendo lançados. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando segurar o preço do Ethereum para não entrar na espiral da morte. Então, cuidado, eu não compraria Ethereum nesse momento não, tá? Muito bem, então a gente consegue ver aqui que a gente lá para o bloco 980 mil, a gente teria o final do ciclo de baixa do preço do Bitcoin, o que daria dezembro de 2026. Então acho que seria muito interessante a gente continuar acumulando aqui e nesse período a gente também acumular, né? E nesse momento que o preço se ele voltar a subir, né, formando a bolha, né, como nos ciclos anteriores, né? Aí a gente reduz a exposição ou não compra, tá? Mas se a gente olhar aqui o preço justo do Bitcoin, levando em consideração essa lei da potência, lá em 2030, o mínimo do preço do Bitcoin seria 200 mil dólares. Então, se a gente tiver uma bolha aqui anteriormente, estaria, sei lá, o Bitcoin a 300 mil dólares ou, né, quem sabe até mais, né? Ou se ele não entra aqui nessa bolha, o preço volta aqui a subir, a gente teria em 2030 200 mil dólares e continuando a gente teria lá para 2032 Bitcoin a 300 mil dólares. Então fica de olho nisso aqui, porque esse período aqui eu acho que a galera entrou mais em pânico do que qualquer coisa. Ou eu acho que essas monte de criptomoeda, altcoins, estão fazendo o pessoal vender Bitcoin. Eu acho que tem uns gráficos aí no X, se você procurar, do pessoal vendendo mesmo altcoins como se não houvesse amanhã, desde a eleição do Trump. Então, quando o Trump foi eleito, aqui só se tem venda sem parar de altcoins. E nada dessa história de alt-season, tá? Então, o pessoal inventou esse negócio de alt-season para ficar vendendo criptomoeda para os seguidores, tá? Então, tome cuidado com isso.
Ciclo só existe com o preço do Bitcoin, só existe com o halving. Halving traz, né, aquela expectativa de choque de oferta, traz de fato menos Bitcoins em circulação. Então, outras coisas que estão surgindo no Bitcoin, rede Lightning, rede Spark, então ETFs, você tá surgindo também bonds, né, que são renda fixas, né, com garantia em Bitcoin. Então, eu acho que isso é o que mais faz sentido do que você comprar essas outras criptomoedas, tá? Bom, falei demais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, forte abraço, até o próximo vídeo.